uma pessoa que está evoluindo interiormente, que está iniciando o processo ascensional, não é uma pessoa, né, ao estilo ursinhos carinhosos, boazinha, que nunca pronuncia frases incisivas, não tem, né, atitudes firmes e realiza atos que podem, à primeira vista, parecerem aqueles de uma pessoa perturbada e até mesmo violenta, se analisados apenas em superfície. É uma pessoa que está realmente começando, né, a expandir, né, está expandindo sua consciência e atravessando vários desafios de fogo à medida que ela vai passando por esse processo de expansão. É alguém que começa a ter uma postura séria e sincera diante das coisas de sua vida. A todos os momentos, né, em todas as situações, mesmo quando essa pessoa está sozinha, né, em quatro paredes. Né, porque ela sabe que sempre tem uma entidade observando ela, né, sempre tem o Supremo observando ela. Então, uma pessoa desse tipo, ela cada vez menos vai trair sua consciência. Ela vai colocar em primeiro lugar o que o seu mais íntimo diz, e ela vai tentar entrar em contato o máximo possível com esse, que é o que ela é, do que aceder para várias tareas psicológicas que ela tem, né, coisas do intelecto, né, que acaba sendo conduzido, né, por vários instintos, de maneira muito disfarçada, usando intelectualidade, né? Então, isso são grandes armadilhas, né, que a pessoa passa à medida que ela vai realmente se propondo a se libertar dessas mazelas deste mundo. A pessoa vai encontrando vários obstáculos. Então, é preciso estar atento, né, até cada vez mais atento, mais vigilante, né, sabendo o que está de fato acontecendo. Porque daí a pessoa vai fazer uma leitura mais profunda e, portanto, mais fiel da realidade como é. E se você faz uma leitura mais ampla, né, mais completa dessa realidade, com R maiúsculo, se você faz uma leitura mais ampla dessa realidade, você adquire uma capacidade ímpar em conseguir agir de maneira efetiva de acordo com o que você espera nesse mundo. Você adquire essa capacidade, porque você está vendo as coisas num nível mais profundo, né? Se você só vê as coisas num nível superficial, você vai trazer soluções que são aptas para esse nível, né? Você não resolve as coisas na raiz. Se você tem uma visão profunda das coisas, né, não total, mas muito mais profunda, você vai conseguir resolver muitos problemas de maneira muito melhor. Ou mesmo se não conseguir resolver por completo, você vai conseguir mitigar eles enormemente. Então essas coisas de ver a fundo, buscar investigar leis superiores, não é uma besteira. Muitas pessoas hoje em dia estão procurando, né, saber sobre coisas a mais, porque já percebem que as versões velhas não são suficientes. Não é negar as leis do mundo físico, né? As teorias que foram construídas baseadas sempre numa visão materialista. É ver que elas são incompletas, né? São completamente contraditórias, paradoxais a partir de um certo ponto. Você quer resolver de verdade as coisas, a pessoa, né, você percebe que não dá, né, isso não é o suficiente. Pode até ser necessário, mas muito longe de ser o suficiente. Você vê no YouTube, né, eu deixo até umas referências, né, eu não estou tendo tempo para pôr, que sempre que eu escrevo descrição nos meus vídeos,
gosto de deixar tantas coisas, eu faço tanto vídeo que não dá tempo. Então eu peço mesmo, pode cutucar mesmo falando, você falou que é por isso, isso, isso. Eu vou lá no vídeo e coloco tudo referenciado possível. Mas a questão é justamente essa, né? Você vê no YouTube, né, pessoas que estão aparecendo que são pessoas comuns, né, que estão falando um monte de coisa muito profunda, né, ao mesmo nível ou até de maneira mais interessante do que pessoas famosas que estão colocando coisas profundas também, né? Você tem, né, alguns cientistas, né, grandes cineastas, né, artistas e outras pessoas de outros meios que estão falando também, né, de coisas cada vez mais profundas da realidade. Isso em todos os campos, né? Até mesmo na política, né, nas finanças, você vê pessoas que são mais iluminadas e percebem o verdadeiro objetivo do ser humano nesse planeta. Ou pelo menos começam a ver. Então isso a gente está vendo brotar muito, né? E é interessante que está brotando de pessoas também que não têm, né, muitos títulos, né? Não têm fama, não são muito ricos, não têm tantas condições, mas você vê brotar coisa fantástica, né? Então eu acho que nessa nova civilização que vai nascer, né, você percebe, né, que vai ser valorizado, né, as pessoas vão ser mais valorizadas pelas suas substâncias do que pelas coisas, né, pelas aparências, pelas medalhas no peito, né, que hoje em dia é assim ainda, é praticamente só assim, né? Não existe aquela, né, as hierarquias humanas, né, elas estão completamente invertidas em relação ao que deveria realmente ser a hierarquia, né, tanto em termos de desnível, quanto em termos de quem está em cada ponto, né? Você tem pessoa que tem muito poder, muita influência, nossa, teve tantas condições em vida e só fala coisa que não leva praticamente a lugar nenhum. Eu até fala coisa interessante, mas num grau muito menor do que ela teria condições de fazer. E você vê pessoas também que estão bem abaixo no extrato das pirâmide social, têm um certo recurso, claro, às vezes não são, são pessoas desfavorecidas, né, não tiveram tanta instrução, não têm tantos títulos, não recebem, não têm um cargo alto, tal, são até jovens, né, não têm muitas décadas de vida, e você vê elas falarem coisa extremamente profunda, interessante, bem estruturada, né? E isso é bem interessante, né? Isso mostra alguma coisa. Isso vai revelando que existe algo de muito, né? Toda essa civilização, né, ela foi construída sob uma base muito, muito frouxa. Essa civilização, vamos colocar aqui para ela uns 5, 6 séculos mais ou menos, né, que todo o nosso modo de vida atual é baseado, né, numa ideologia, numa visão de mundo, né, num tipo de ciência, né, numa cultura, né, numa lógica econômica, política, que é o que a gente vem desenvolvendo há uns 5, 6 séculos, né? Então, esse tipo de civilização vai acabar, né? Vai acabar. Ela não conseguiu encontrar a solução para os grandes problemas. Mesmo que, à medida que se desenvolvia, houveram diversas oportunidades dela se tocar. Vieram diversos emissários nos mais diversos campos para falar, né, para alertar, né, o mundo sobre os caminhos e descaminhos, né, desse mundo. Infelizmente, as pessoas não souberam ouvir com a devida atenção e levar realmente a sério, né? Sempre aquela coisa, né? Não, tá bom, isso é importante e tal. Daí o cara morre, vai, esqueceu, né? Como se nunca tivesse passado ser por esse planeta, né? Só que ele é muito cultuado, né? Às vezes aparece nos livros, as pessoas, né, que desenvolvem algumas tareas intelectuais
Se o cara é do seu campo, ela fica admirando, tal, mas não passa disso. Ela não implementa realmente o espírito que animou o sujeito em sua própria vida. Primeiro porque os caras vão achar arrogante, né? E ela está pensando em garantir seus interesses. Depois que ela no fundo não quer isso, né? Porque isso vai dar muito trabalho, né? É sempre o que eu percebo, né? Não, essas coisas dão muito trabalho, tal. Vamos mudar o mundo para melhor devagarinho, por decreto. Vamos juntar, né, um coletivo aqui, vamos ir pensar calculando os passos, né? E eu já falei muito sobre isso, né? Esse é o ritmo que está indo, né? Tem um monte de gente hoje em dia fazendo esse trabalho para conseguir salvar o mundo, né? E as pessoas nem imaginam que elas estão contribuindo para levar tudo ao colapso, até de maneira mais rápida. Porque uma pessoa que realmente percebe as coisas, só que não despertou a consciência, fica doidinha vendo que esses caras não estão resolvendo coisa nenhuma, e ela vai para outro extremo. Isso em vários graus, né, explica por que vem surgindo esses radicalismos mundo afora nos últimos anos, né? Terraplanismos e coisas do tipo. Então, o que acontece é muito simples, né? Você percebe que ou a pessoa está tarando nas coisas atuais, né, com intelectualismos, dizendo que quer se projetar para o futuro, mas na verdade preso ao passado, e daí você tem pessoa que realmente quer ir de corpo e alma para o futuro, e ir para o futuro não é você continuar existindo e deixar o tempo passar, é você criar uma verdadeira coisa que corresponda a um futuro num nível de consciência, né, de paz, de harmonia, de potência maior, né? Então essas pessoas vendo que esse pessoal não cria isso, acaba tentando criar um futuro de maneira invertida, daí você gera um outro extremo. Daí você tem dois polos extremos que não resolvem nada, né? Visto numa escala cósmica, esses dois polos estão enterrados nas coisas psíquicas, né? Nas coisas do intelecto, né? Estão orientadas para as coisas terrenas. Mesmo que a proposta de uns seja mais razoável, eles anseiam por algo melhor. Se você ver na hora do vamos ver, essas pessoas fazem, né, substancialmente o mesmo, né, não serviço, né, o mesmo zero de trabalho do que esses outros, né? Um geralmente é mais destrutivo, o outro é visto como não destrutivo, né? Mas no fundo os dois colaboram para o fim dessa civilização. Vocês podem pegar, né, e passar isso para a política e vocês vão com muita facilidade associar, né, a esquerda, né, com a direita, com um desses campos, né? Quer dizer, se você quer ter uma verdadeira política, você precisa que ela seja monística, né? Até a palavra partido revela muito bem o estado atual de tudo, né? A coisa é partida, né? Ela não é unida, né? Ninguém fala vamos formar um unido, vamos formar um partido, que é um pedaço desse grande todo, né? E nisso é bem coerente, né? Se você for ver, a política não é uma coisa do mal, é que é uma coisa onde esses grandes embates se dão e não são resolvidos, justamente porque a visão de mundo que se tem pelas consciências atuais é uma visão dualística. Então, uma esquerda dualística não vai chegar em lugar nenhum, né? Vai ser até melhor uma direita dualística, que ela está mais em sintonia com as propostas orientadas para a matéria, né? Por isso tanto esforço de um lado para conseguir empatar com o outro, que faz tranquilamente empata, né? Você precisaria ter uma política monística, né, se você realmente quer a ascensão da humanidade. Só que você só faz isso você fazendo seu trabalho interior. Cada um de nós fazendo esse trabalho interior que eu venho apontando aqui já faz um bom tempo, e outras pessoas aí no YouTube também vêm apontando para isso.
por favor, me lembrem de colocar referências, que eu tenho boas referências aqui para colocar, né? De pessoas no YouTube que apontam para essas questões. Eu venho descobrindo, né, aos poucos. Então, essa é a grande questão de nossos tempos, né? Não se trata de se enojar da política, das questões de revolucionar o mundo exterior. Se trata de perceber como isso pode ser feito de uma maneira efetiva e que seja para o bem de todas as criaturas desse planeta. Essa é a questão. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.